Olá, gente, boa noite. Sexta-feira, 18 de julho, mais um encontro aqui conosco. Muito bem, no último vídeo a gente havia discutido como um ciclo do capitalismo, o ciclo do capitalismo de bem-estar social, da economia de consumo, do pleno emprego, da ampliação dos direitos sociais, havia acabado, havia exaurido. E um novo ciclo de acumulação de capital, o neoliberalismo, o substituía. Bom, a nossa intenção é estudar exatamente esse neoliberalismo, até porque é justamente nele que nós estamos vivendo hoje. Mas para isso, nós precisamos fundamentar, deixar claro alguns conceitos para que a gente possa prosseguir no estudo desse tema. Em primeiro lugar, o neoliberalismo é muito mais do que um conjunto de medidas macroeconômicas. É muito mais do que o consenso de Washington. Ele é um conjunto de práticas políticas e econômicas coordenadas que visam facilitar a acumulação do capital, desregulando as formas de contenção da acumulação que existiam no passado. Então, por exemplo, desregulando o capital financeiro e, por outro lado, permitindo que o capital privado investisse em áreas que antes eram exclusivas dos estados, como, por exemplo, a saúde, educação, saneamento básico, energia. Então, o que seria conhecido como as privatizações. Então, esse conjunto de medidas políticas e econômicas coordenadas dão a base do funcionamento dessa nova ordem e da acumulação brutal que daí nasce. E, por outro lado, o neoliberalismo também é uma doutrina que nasceu lá na década de 40 do século passado, na Áustria, ou seja, na chamada Sociedade Mont-Pelerin, ou na escola austríaca. No vídeo passado eu falei Suíça, mas é austríaca, tá? Eu cometi um engano. De Hayek, von Mises e outros, que pregavam o seguinte, que tudo aquilo que fosse contra a propriedade privada, ao livre empreendedorismo, ao livre comércio, ou seja, a circulação de economias, tudo que limitasse isso, atentava contra valores civilizatórios. Aí colocava um componente moral nesses conceitos econômicos. Isso é importante para a gente entender uma outra face do neoliberalismo. E, ao contrário do liberalismo neoclássico, eles aceitavam a presença do Estado, sim, mas só como gestor da acumulação de capital, ou seja, eliminando qualquer tipo de resistência na sociedade a essa acumulação. Isso, mais tarde, viria a tomar mais corpo com os economistas da chamada Escola de Chicago, onde fazia parte Milton Friedman. Milton Friedman e Hayek ganharam o Prêmio Nobel da Economia na década de 70, ou seja, na virada nesse novo ciclo de acumulação de capital. E eles dão aí uma face de filosofia moral a esses conceitos econômicos. O neoliberalismo, além de ser uma doutrina, é também uma racionalidade, uma nova racionalidade em que tudo que antes era papel do Estado é jogado agora nas costas do indivíduo, no caso da gente mesmo. Ou seja, nós somos responsáveis agora por prover
nosso seguro de saúde, por garantir nossa aposentadoria, por nos proteger do desemprego, enfim, tudo aquilo que no passado fez parte da ação do Estado, agora passa a ser responsabilidade do indivíduo. Bom, para que esses conceitos chegassem à sociedade, criassem um consenso para ações tão brutais, porque o neoliberalismo é absolutamente brutal, era necessário uma intervenção do Estado para criar uma nova normalidade, uma nova racionalidade. E ele faz, eliminando qualquer tipo de resistência que pudesse surgir no seio da sociedade a esse tipo, a essa forma econômica e política de gerir a sociedade. E, no final, o capitalismo, o neoliberalismo, ele se apresenta como um gestor do sofrimento psíquico, como explica muito bem o professor e filósofo Vladimir Saflata no seu livro homônimo, Neoliberalismo como Gestor do Sofrimento Psíquico. Para começar, como o professor Saflata começa, eu vou citar um exemplo que aconteceu em 2015, no auge da crise bancária, que foi vendida como crise de dívida soberana nacional. A Grécia, que na época era dirigida pelo partido Syriza, se recusava a adotar as medidas de austeridade que o FMI e a Comunidade Europeia impunham. E a presidente do FMI, na época, disse que esperava dos negociadores gregos, uma atitude de adulto, porque eles estavam se comportando como crianças ao negar a adoção de medidas de austeridade numa sociedade que já estava bastante empobrecida. A vice-presidente da Comissão Europeia acabou dizendo a mesma coisa. Então, ir contra a austeridade, ir contra os preceitos do neoliberalismo, não só é imoral, como era infantil. Então, cria-se, assim, uma nova racionalidade dentro da sociedade, que, segundo o professor Vladimir Saflata, vai gerar um grande sofrimento. Mas a penetração desses conceitos, ela acontece de uma maneira violenta, mas muito sólida, bastante sólida. Todo o sentido de coletividade, ele é quebrado. Os sindicatos vão, aos poucos, minguando em relação ao que eles foram no passado, porque eles tinham um sentido coletivo de se opor a essas medidas políticas e econômicas. E a resistência vai se minando à medida que essa racionalidade toma conta dos indivíduos. Como disse a Margaret Thatcher, a falecida Margaret Thatcher, a economia é um instrumento. O objetivo é capturar a alma e o coração dessas pessoas. E a mesma que diz que a sociedade havia acabado, só havia indivíduos. Esse era um ambiente mais do que propício para iniciar uma forma de acumulação de capital ainda mais brutal do que tinha sido na era vitoriana, como eu já cheguei a mencionar. E, além disso, a racionalidade neoliberal levou ao individualismo, à competição, ao medo e ao adoecimento do trabalhador. Se você ouvir por aí que o capitalismo adoece, sim, isso é verdade. E é mais verdade ainda nessa nova forma de capitalismo que nós chamamos de neoliberalismo. Além disso,
agora reconfigurado com uma combinação de conceitos econômicos e filosofia moral. Se você não consegue se prover, você é um fracassado. Se você se opõe às medidas que são tomadas pelo seu gerente no seu trabalho, você é imoral, você não é adequado e você pode ser demitido, que uma das características do neoliberalismo, nós vamos discutir isso mais tarde, é gerar desemprego, assim como foram as políticas de austeridade lá na década de 20 do século passado. Evidentemente que isso aí leva a sofrimento psíquico e a acumulação brutal, a desigualdade igualmente brutal. Bom, esse tema é extenso, ele é complexo, nós voltaremos a ele. Há muito que discutir sobre o livro do professor Vladimir Safatli. É um livro que eu recomendo a vocês, ele é muito bom, ele esclarece muitas coisas que dizem respeito ao nosso cotidiano, ao nosso sofrimento cotidiano. Então, voltaremos a esse tema para que a gente possa prosseguir com uma descrição mais embasada, mais qualificada dessa nova ordem do capital. É isso aí, boa noite, bom fim de semana e até a próxima sexta-feira.